Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o professor Gleico Carvalho, de Ciências Humanas, e hoje trabalharemos com o componente curricular História. Bom, esse é o vídeo final da série sobre a Idade Média ou Idade Medieval. E nesta aula falaremos da Baixa Idade Média, a crise do feudalismo e o início dos Estados modernos. E também eu vou abordar o absolutismo monárquico. Se você perdeu as primeiras aulas ou não assimilou bem as habilidades, volta lá, reveja quantas vezes for necessário e depois volte para cá para a gente dar prosseguimento. Vamos lá então! O período compreendido entre o século XI e o século XV foi o auge do período medieval, onde surgiram os primeiros estados modernos da Europa. Esse período foi marcado por crises e epidemias, além de guerras e do renascimento urbano. É nesse período que a burguesia vai ganhar espaço e poder também com o ressurgimento do comércio. Muitas outras transformações importantes acontecerão nesse período, como o surgimento do capital, os bancos, as universidades e as viagens ultramarinas, que resultaram na colonização da América. Vamos começar então com o renascimento comercial e o surgimento da burguesia. As cruzadas, como nós vimos anteriormente, elas reabriram as rotas de comércio dos europeus com o Oriente e aceleraram a fragmentação do Império Árabe Muçulmano, que no século VIII se estendia do Oriente Médio, norte da África até a Península Ibérica. Comerciantes buscavam no Oriente as especiarias, pimenta, gengibre, cravo, tecidos, anil, marfim, e as vendiam por preços exorbitantes na Europa. No início existiam várias rotas terrestres de comércio, mas como as estradas eram muito perigosas e os senhores feudais aproveitavam para cobrar altos impostos para liberar a passagem, os comerciantes passaram a promover as feiras, a fim de atrair os compradores para um local mais propício. Além disso, também se organizavam em chamadas guildas ou ranças, que eram associações que permitiam que eles tivessem maior capital para investir e pudessem se deslocar em grupos maiores, diminuindo assim os riscos e os prejuízos. Em torno dessas feiras ou próximo aos castelos, os comerciantes fundaram os burgos, ou seja, um centro comercial que deu origem às cidades. Os burgos também, dentro deles, se desenvolveu o artesanato, voltado para o comércio. O burguês ele era um indivíduo que morava no burgo e vivia do comércio local. A burguesia é o nome que se dá ao novo grupo social que aos poucos vai ganhando bastante prestígio. Agora vamos falar da crise agrícola, revoltas e a peste negra. O crescimento populacional e uma grave crise agrícola levou uma onda de fome e marginalização da população pobre camponesa, a partir de 1330. A produção mal dava para alimentar os camponeses, que, subnutridos, ainda tinham que pagar o sustento da nobreza e do clero. Dessa forma, iniciou uma crise de fome, seguido do surgimento de pestes e revoltas. Os camponeses chegaram a se organizar em grandes revoltas, mas todas elas foram suprimidas e os seus participantes mortos a centenas. Os primeiros relatos sobre a peste negra foram registrados durante a guerra entre os genoveses e os mongóis, travada na cidade de Cafa, atual Teodósia, na península da Crimeia, em 1346. Vejam no mapa. Durante a guerra, os genoveses perceberam que os mongóis estavam morrendo de uma doença misteriosa, e eles passaram a atribuir essa doença à justiça divina. Eles achavam que aquilo era um sinal inequívoco de que Deus estaria do lado dos cristãos. Quando a contenda acaba, os genoveses voltam à Península Itálica, mas a bordo do navio estão os ratos, e as pulgas que estão nos ratos transmitiam a bactéria da doença. Esses ratos então vão entrar no território europeu
e lá eles vão encontrar um habitat ideal. Isso porque as cidades europeias daquela época não tinham saneamento básico, não tinham tratamento de água nem de esgoto, né? Então, principalmente nas cidades portuárias como Veneza, Marsella, Barcelona, Valência, ele vai começar a disseminar a doença a partir dali. A peste se espalhou rápida e inexoravelmente. Não havia-se muito o que fazer, a não ser isolar o doente. Mesmo assim, o contágio atingiu e matou habitantes de cidades inteiras, esvaziou mosteiros e arrasou populações. Pela falta de conhecimento, a população europeia encarou a epidemia como manifestação da ira divina pelos pecados cometidos. Assim, a doença levou ao fortalecimento das manifestações religiosas. Além disso, também gerou manifestações de antissemitismo, pois muitos consideravam que os judeus eram responsáveis pelos surtos da doença. Por fim, a peste ocasionou um maior cuidado com a limpeza, e muitas cidades passaram a prestar atenção na higiene, como forma de evitar novos surtos. Apesar disso, a doença ela foi recorrente, ela voltou várias vezes naquela época. A crise em que o feudalismo se encontrava, França e Inglaterra iniciaram uma série de conflitos armados, que posteriormente ficaram conhecidos como a Guerra dos 100 Anos. O trono francês, carente de um herdeiro direto, desencadeou tudo isso. O rei britânico Eduardo III queria unificar as coroas inglesas e francesas, alegando seu parentesco proveniente da sua mãe. A resposta francesa foi uma negativa, pois diziam que a coroa não podia ser herdada por uma linhagem feminina. Algumas questões territoriais também influenciaram o começo desses conflitos. Ambos queriam Flandres, uma região economicamente importante que possuía uma aliança comercial com a Inglaterra, o que incomodava os franceses, pois aquele território pertencia à França. Joana d'Arc foi uma guerreira e líder militar francesa conhecida como a Donzela de Orleans. Durante a adolescência, ela teria ouvido vozes que lhe confiaram a missão de libertar a França e entronar o verdadeiro rei. Ela é considerada uma das personagens históricas mais importantes na formação do Estado Nacional francês devido aos seus esforços militares. Conta a história que ela conseguiu um encontro com o rei da França, Carlos VII, e ele, para testá-la, ordena aos seus nobres que se vestissem com muita elegância e se apresentassem como se fosse o rei. Joana examinava alguns desses supostos monarcas, mas não os reverenciava. Somente quando se detém diante do verdadeiro rei Carlos VII, se curva e declara como o verdadeiro rei da França. Dessa maneira, o rei nomeia Joana comandante do seu exército e lhe atribui uma tropa de mais de 4.000 homens. Com estes soldados, ela liberta a cidade de Orleans em apenas 3 dias. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, não foi uma guerra ininterrupta. Ela teve algumas pausas nesse conflito. E ela marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV. Os países da Europa Ocidental com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. O surgimento da burguesia e o desenvolvimento do comércio, a partir da expansão das rotas marítimas, os países europeus foram criando seus próprios modelos de centralização política, donde o rei tornou-se uma das figuras mais importantes ao lado da igreja e da nova classe que surgia, a burguesia. Junto a isso, as ideias mercantilistas, das quais estavam imbuídos os novos mercadores, comerciantes e profissionais burgueses, aceleraram o nascimento de um novo sistema econômico, que vamos começar a estudar agora, o capitalismo. Esse capitalismo, chamado de capitalismo mercantil, ele vai vir pautado em alguns ideais, como lucro, monopólio comercial, protecionismo alfandegário, ou seja, proteção da economia da entrada de produtos estrangeiros, metalismo, que é o acúmulo de metais. Isso também vai levar à produção de moedas, o que vai facilitar a troca e compra de mercadorias. Diante dessa situação,
Os senhores feudais, que possuíam grande poder na Idade Média, começaram a perder sua posição, onde o rei vai se tornar a figura responsável por administrar a política e a economia dessa época. Foi assim que a crise do sistema feudal e medieval teria sido solucionada, ou seja, por meio da centralização política nas mãos do monarca, o rei. Ele, com o poder soberano, decretava leis, arrecadava impostos, bem como organizava os exércitos nacionais. Todas essas características, mediante o poder centrado numa única figura soberana, o rei ficou conhecido como absolutista monárquico. A partir disso, foi criados os Estados Nacionais, os quais apresentavam suas fronteiras, limites dos territórios e o Exército Nacional para a segurança da nação. No âmbito econômico, as monarquias nacionais visavam a unificação dos padrões monetários, também um sistema de cobrança de impostos bem definida. Portugal foi o primeiro a formar seu Estado Nacional no início do século XII, com a dinastia de Borgonha, sendo mais tarde consolidado pela dinastia de Avis. A Espanha ocorreu a partir da união dos reinos de Aragão e de Castela. Na França, considerada o exemplo máximo do absolutismo europeu, esse processo foi consolidado com a dinastia Capetinga e a dinastia Valois. E por fim, na Inglaterra, com a dinastia Plantageneta e a dinastia Tudor, todos esses a partir do século XV. Agora vamos para o resumo, pessoal. Baixa Idade Média é o período de declínio do feudalismo e início do capitalismo. Ela foi marcada pelo ressurgimento comercial urbano e nesse período destaca-se o aparecimento da burguesia. Esse período também foi marcado por instabilidades e revoltas camponesas, devido à fome e doenças. As cruzadas foram ao todo 8 incursões de caráter político, militar e religioso, com o intuito de retomar Jerusalém do domínio árabe. A peste negra foi uma grande pandemia que ocorreu no século XIV, que devastou populações inteiras da Eurásia. A Guerra dos 100 Anos, realizada entre França e Inglaterra, durou entre interrupções 116 anos e foi desencadeante do absolutismo monárquico francês. A formação dos Estados Nacionais se deram a partir do século XII. Portugal foi o primeiro Estado Nacional a se formar, marcando a união entre burguesia e realeza, e isso fazendo surgir o capitalismo. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha aproveitado e compreendido os conceitos básicos, desenvolvido habilidades de saber e espero ter contribuído no desenvolvimento do pensamento crítico de vocês. Muito obrigado, abraço, axé!